Top 1 Expresso. O expresso é a base da maioria das bebidas de café no mundo. É um café altamente concentrado feito forçando água quente através de grãos finamente moídos sob alta pressão. Esse processo cria uma dose pequena e densa, com uma camada de espuma dourada no topo chamada crema. A palavra espresso é italiana e significa aproximadamente pressionado para fora, referindo-se ao que é hoje um dos métodos de preparo de café mais populares do mundo. A qualidade de um expresso é influenciada por fatores como o tamanho da moagem, a temperatura da água, a pressão e a habilidade do barista. Top 2 Latte. Um latte é feito com uma dose de expresso misturada com muito leite vaporizado e uma pequena camada de espuma no topo. O leite suaviza o amargor do expresso e torna a bebida mais macia e fácil de beber, o que a tornou uma das bebidas de café mais populares do mundo. O nome vem do italiano café latte, que significa apenas café com leite. A proporção é geralmente de uma parte de expresso para cerca de 3 ou 4 partes de leite, tornando-a uma das bebidas de expresso mais suaves. A latte art surgiu do movimento de cafés especiais na década de 1980 em Seattle e se espalhou globalmente a partir daí. Top 3. Americano. Um americano é apenas expresso com água quente adicionada. Tem um sabor semelhante ao café coado, mas possui um caráter ligeiramente diferente devido à forma como o expresso foi extraído. A bebida teria sido inventada por soldados americanos estacionados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, que acharam o expresso normal forte demais. Então eles começaram a diluí-lo com água quente. A bebida mantém o sabor do expresso, mas é mais leve e menos intensa. Top 4. Affogato. O affogato é uma sobremesa italiana clássica que consiste em uma bola de sorvete de baunilha, com uma dose quente de expresso despejada diretamente sobre ela. A palavra affogato significa afogado em italiano, descrevendo o sorvete derretendo lentamente no café. É comumente servido na Itália após as refeições. Variações modernas podem usar gelato de chocolate ou avelã, e algumas versões adicionam um toque de licor como amaretto ou frangelico. Top 5. Café turco. O café turco é um dos métodos de preparo mais antigos ainda, em uso generalizado hoje. O café moído muito fino, quase como pó, é fervido diretamente em uma pequena panela, chamada sesve, junto com água e, muitas vezes, açúcar. Ele nunca é filtrado, então os resíduos se depositam no fundo da xícara e você para de beber antes de alcançá-los. Originou-se no Império Otomano nos anos 1500 e as cafeterias de Istambul foram as primeiras do mundo. Algumas pessoas também leem os padrões deixados pela borra na xícara como uma forma de adivinhação. Top 6 Café de ovo vietnamita. O café de ovo vietnamita foi inventado em Hanoi em 1946 durante um período em que o leite fresco era escasso. Um bartender do Sofitel Legend Metropole Hotel, chamado Nguyen Van Giang, começou a bater gemas de ovo com açúcar e leite condensado para substituir o laticínio que faltava, despejando a mistura sobre um café vietnamita forte. A bebida resultante tem uma consistência de creme e é frequentemente descrita como um tiramisu líquido. A receita tornou-se tão popular que Jiang acabou abrindo seu próprio estabelecimento, Jiang Café, que ainda é operado por sua família hoje. Top 7 Cold Brew. Cold Brew é um café extraído lentamente com água fria em vez de água quente. O processo geralmente leva de 12 a 24 horas. Esse processo de extração lenta evita o uso de calor, o que impede a extração de muitos dos compostos amargos e ácidos encontrados no café quente tradicional, tornando a bebida naturalmente mais suave e doce, mesmo sem adição de açúcar. Cold Brew não é o mesmo que café gelado, Iced Coffee, que é apenas café quente despejado sobre o gelo. O Cold Brew tornou-se comercialmente popular nos Estados Unidos por volta de 2015 e explodiu a partir daí para o mercado global. Ele também tem uma vida útil mais longa que o café quente e permanece bom na geladeira por até 2 semanas. Top 8 Nitro Cold Brew.
O Nitro Cold Brew é o café cold brew regular, infundido com gás nitrogênio e servido na pressão como uma cerveja. As bolhas de nitrogênio são muito menores que as de dióxido de carbono, o que dá ao café uma textura espessa e cremosa e um colarinho espumoso sem nenhum laticínio. A Starbucks lançou o Nitro Cold Brew em suas lojas em 2016, e ele decolou rapidamente. Devido à maneira como o nitrogênio interage com o líquido, ele realmente tem um gosto mais doce do que o cold brew normal, mesmo que nada seja adicionado. Geralmente é servido sem gelo para que a bebida não fique aguada. Top 9 Bu na Etiópia. A Etiópia é amplamente considerada o berço do café, com lendas que rastreiam a descoberta da planta até um pastor de cabras chamado Kaldi, que notou suas cabras agindo de forma excepcionalmente energética após comerem as bagas de uma árvore específica. A cerimônia do café etíope, conhecida como Buna, é um evento profundamente simbólico que pode durar várias horas. Envolve torrar os grãos de café verdes crus sobre uma chama aberta, moê-los à mão e prepará-los em um pote de barro chamado gebena. O café é servido em 3 rodadas, cada uma progressivamente mais fraca que a anterior. A primeira rodada a bol é a mais forte e destina-se ao prazer. A segunda tona é mais diluída e destinada à contemplação. A rodada final baraka, que significa bênção, acredita-se trazer boa sorte aos bebedores. Pode levar até 2 horas e deve ser compartilhada com vizinhos e convidados. A palavra buuna significa simplesmente café em amárico. Top 10 Cappuccino. Um cappuccino é composto por partes iguais de expresso leite vaporizado e espuma de leite, geralmente servido em uma xícara pequena. O nome vem dos frades capuchinhos, uma ordem religiosa católica cujas vestes marrons diziam-se combinar com a cor da bebida. Outros dizem que se refere à espuma no topo, que lembraria os capuzes que os frades usavam. Um cappuccino italiano tradicional é uma bebida matinal, pois acredita-se que o alto teor de leite interfira na digestão mais tarde no dia. Variações da bebida envolvem o uso de creme em vez de leite, substitutos de leite não lácteos e aromatização com cacau em pó ou canela. Top 11 Kaffeost finlandês. Kaffeost significa queijo de café, e o povo Sami do norte da Finlândia e da Suécia o bebe há séculos. Um queijo suave e que range nos dentes chamado leipä juusto é cortado em cubos e colocado diretamente em uma xícara de café. O queijo absorve o café sem derreter, amolece levemente e adquire seu sabor. Você bebe o café primeiro e depois come o queijo com uma colher. O queijo tem uma textura semelhante ao halloumi, ou coalhada de queijo fresco. Para quem não está familiarizado, a combinação parece estranha, mas o sabor é suave. E o queijo ganha um toque sutil de café, que muitas pessoas acham surpreendentemente bom. Top 12 Mocha. Um mocha é um latte com chocolate adicionado, geralmente na forma de calda de chocolate ou cacau, em pó, misturado ao expresso antes da adição do leite. Tem o gosto de uma mistura entre café e chocolate quente. O nome vem, na verdade, da cidade portuária de Mocha, no Iêmen, que foi um grande centro de comércio de café há séculos. O café do Iêmen dessa região era conhecido por ter um sabor achocolatado natural, e o nome acabou sendo associado a uma combinação de café e chocolate. Embora os mochas modernos não tenham nada a ver especificamente com o Iêmen, os holandeses contrabandearam plantas de café do Iêmen para Java, na Indonésia, levando à criação do primeiro blend comercial do mundo, o Mocha Java. Esse blend equilibrava as notas ácidas brilhantes dos grãos iemenitas com os tons terrosos marcantes do café javanês. É um dos pedidos de café mais populares em todo o mundo e é frequentemente considerado um bom ponto de entrada para pessoas que acham o café puro muito amargo. Top 13 Café de Olla mexicano. Café de olla significa café da panela e é uma forma tradicional mexicana de preparar café. O café moído é fervido em uma panela de barro, junto com canela e piloncillo, que é um açúcar mascavo não refinado, com um sabor profundo de melaço. Disse que a panela de barro adiciona uma qualidade terrosa sutil à bebida, que não se consegue em uma cafeteira comum. É uma bebida matinal comum em todo o México e é especialmente popular durante as celebrações do Dia dos Mortos e na época do Natal. A canela e o piloncillo tornam a bebida naturalmente reconfortante e levemente doce, sem precisar adicionar mais nada.
Top 14 é Gibraltar. Um Gibraltar, também chamado de cortado, na maioria dos lugares, é uma dose de expresso com leite vaporizado, suficiente apenas para cortar a acidez e arredondar o sabor. A proporção é geralmente de cerca de uma parte de expresso para uma parte de leite, servido em um copo pequeno. O nome Gibraltar vem do copo Lib Gibraltar, no qual é tradicionalmente servido, um nome que se tornou popular na Blue Bottle Coffee, em São Francisco, no início dos anos 2000. Ele fica exatamente entre um expresso e um latte, em termos de intensidade e teor de leite, o que o torna um favorito para pessoas que querem realmente sentir o gosto do café, mas acham um expresso puro um pouco forte. O copo pequeno e a bebida curta fazem com que seja algo para se beber rapidamente. Top Queens Bulletproof Coffee. O Bulletproof Coffee é café coado, batido com manteiga de gado, alimentado com pasto e um suplemento chamado óleo MCT, que é uma gordura derivada do óleo de coco. Foi popularizado pelo empresário Dave Asprey por volta de 2011, depois que ele provou chá de manteiga de iaque no Tibete e voltou querendo criar algo semelhante. A ideia pegou rapidamente entre pessoas que seguem dietas cetogênicas e de baixo carboidrato. Os entusiastas dizem que as gorduras fornecem energia duradoura a longo prazo, sem um pico de açúcar no sangue. Críticos apontam que substituir uma refeição por manteiga e óleo elimina muitos nutrientes. Tornou-se um produto comercial significativo e gerou uma marca inteira em torno do conceito. Top 16 Café Cubano. O café cubano é uma dose de expresso pequena e intensamente doce que se originou em Cuba. O que o diferencia de um expresso normal é uma espuma espessa e açucarada, no topo chamada espuma. É feita batendo as primeiras gotas de expresso com açúcar até se transformarem em uma pasta cremosa pálida e em seguida deixando o resto da dose escorrer sobre ela. O resultado é muito forte, doce e rico. O açúcar é incorporado à bebida desde o início. Esta bebida é muito comum no bairro de Little Havana, em Miami. Top 17 Frappé Grego. O frappé grego é um café gelado e espumoso feito de café instantâneo, água e, às vezes, açúcar batido ou misturado, até produzir uma espuma espessa de cor marrom claro depois despejado sobre gelo e completado com água fria ou leite. Foi inventado por acaso em 1957 em uma feira comercial em Tessalônica, quando um representante da Nescafé, chamado Dimitris Vakondios, não conseguiu encontrar água quente para fazer seu café. Então, ele misturou café instantâneo com água fria em uma coqueteleira e descobriu a espuma que ela produzia. Tornou-se rapidamente a bebida de café definidora da Grécia. Top 18 Kopi Luwak. Kopi Luwak é um dos cafés mais raros e caros do mundo. É feito de grãos de café que foram comidos e passaram pelo sistema digestivo de um pequeno animal chamado civeta de palmeira asiática, uma criatura semelhante a um gato, nativa do sudeste asiático. Durante a digestão, enzimas no estômago da civeta quebram as proteínas dos grãos, de uma forma que supostamente reduz o amargor e produz um sabor mais suave e complexo. Os grãos são então coletados das fezes limpos, torrados e vendidos. Eles podem ser vendidos por centenas de dólares por quilo. A ideia original veio de agricultores indonésios durante o domínio colonial holandês, onde eram proibidos de colher café para si mesmos, e começaram a coletar o que as civetas haviam comido na natureza. O principal problema hoje é que a alta demanda levou as civetas a serem mantidas em gaiolas pequenas e alimentadas à força com bagas de café, o que é amplamente criticado por grupos de bem-estar animal. O Kopi Luwak, de origem étnica e verdadeiramente selvagem, existe, mas é extremamente raro e caro. Top 19 Café Dalgona. O café Dalgona é uma bebida de café batido que viralizou globalmente no início de 2020. É feito batendo partes iguais de café instantâneo, açúcar e água quente, até que a mistura se torne espessa, pálida e fofa, e então colocando essa espuma sobre um copo de leite frio. A espuma flutua no topo e você a mistura antes de beber. O nome vem de um doce coreano chamado Dalgona, que tem cor e textura semelhantes. Um ator sul-coreano chamado Jung Il-woo provou uma versão dele em Macau e falou sobre isso em um programa de TV no início de 2020, o que ajudou a lançá-lo na atenção do grande público. Ele se espalhou pelo TikTok e Instagram em poucas semanas.
A mesma bebida já existia antes em várias formas na Índia, Paquistão e Líbia, onde era chamada de café batido e vinha sendo feita em casa há anos. Top 20 Café Bombom. O café bombom é uma bebida de café espanhola que se originou em Valência e é popular em toda a Espanha e em partes do Sudeste Asiático. É feito com partes iguais de expresso e leite condensado, adoçado geralmente servido em um copo pequeno, para que você possa ver as duas camadas distintas antes de misturar. O leite condensado fica no fundo porque é mais denso que o café, e o contraste visual entre o expresso escuro no topo e a camada branca abaixo faz parte do apelo. O nome bombom significa doce ou guloseima em espanhol. É rico, doce e pequeno, mais próximo de uma sobremesa do que de um café comum. Uma bebida muito semelhante é popular na Malásia e em Singapura com o nome de kopi susu, feita da mesma forma, mas usando o café robusta, local que é mais forte e ligeiramente mais amargo. Top 21 Café Toba. O café Toba é a bebida mais consumida no Senegal e é considerada uma bebida sagrada na Irmandade Mouride, uma grande ordem sufi islâmica, fundada lá no final dos anos 1800. É preparado com café e uma especiaria da África Ocidental chamada pimenta selim, também conhecida como grãos de selim, ou jar em wolof, e às vezes com cravo adicionado também. A combinação confere-lhe um sabor quente condimentado e ligeiramente medicinal, que o distingue de qualquer outra bebida de café no mundo. A bebida recebeu o nome da cidade sagrada de Touba, no Senegal, e está intimamente ligada aos ensinamentos do fundador da Irmandade, Sheikh Amadou Bamba. É preparado e vendido por vendedores chamados tangana em esquinas por toda Dakar, e pelo país geralmente servido de grandes garrafas térmicas em copos pequenos. Bebê-lo é considerado tanto um hábito diário quanto um ato espiritual por muitos senegaleses. Top 22 Flat White. Um Flat White é expresso com leite vaporizado, semelhante a um latte mais menor mais forte e com muito menos espuma. Originou-se na Austrália ou na Nova Zelândia na década de 1980. A principal diferença de um latte é a proporção. Um flat white usa a mesma quantidade de expresso, mas significativamente menos leite, o que significa que o sabor do café é mais evidente. O leite é vaporizado até obter uma textura aveludada, quase sedosa, com quase nenhuma espuma no topo, de onde vem a parte flat plano do nome. Tornou-se uma parte importante do movimento de cafés especiais, globalmente quando a Starbucks o adicionou ao seu menu em 2015. O que o apresentou a um público imenso que nunca o tinha visto antes. É um meio termo entre um latte e um expresso puro. Top 23 Mazagran. O Mazagran é amplamente considerado o café gelado original e remonta à Argélia dos anos 1840. Soldados franceses estacionados perto de um forte chamado Mazagran ficaram sem leite e começaram a beber seu café frio e puro, às vezes misturado com água fria ou um pouco de açúcar. Eles levaram o hábito de volta para a França, onde cafés começaram a servi-lo, e a bebida acabou evoluindo para diferentes versões em diversos países. Em Portugal hoje, o Mazagran é tipicamente um expresso servido com gelo, suco de limão e, às vezes, um toque de água com gás, o que lhe confere um sabor ligeiramente forte e refrescante que em nada se parece com uma bebida de café típica. Situa-se entre um café e uma limonada e funciona bem no verão. Top 24 Yuanyang. Yuanyang é uma bebida de Hong Kong feita misturando café e chá com leite. Geralmente é uma parte de café para duas partes de chá com leite, no estilo de Hong Kong, que é um chá cremoso e forte preparado com leite evaporado ou condensado. O nome vem da palavra mandarim, para o pato mandarim, uma ave em que machos e fêmeas têm aparências completamente diferentes, usado como um símbolo para duas coisas desiguais que formam um par. Foi criado como uma bebida da classe trabalhadora nos Cha Chan Tengs de Hong Kong, que são lanchonetes locais casuais e rápidas que têm sido uma parte central da cultura gastronômica da cidade desde os anos 1950. Pode ser bebido quente ou gelado. Top 25 Café Árabe. O café árabe, conhecido em árabe como kahwa, é geralmente preparado com grãos arábica levemente torrados e especiarias como cardamomo. É fervido e servido em pequenas xícaras e frequentemente faz parte da hospitalidade e de reuniões sociais.
Geralmente é servido sem açúcar, preparado em uma dala e servido em uma pequena xícara decorada com um padrão conhecido como finjan. O café árabe originou-se no Grande Iêmen, começando na cidade portuária de Moca. A Unesco adicionou o Kahwa à sua lista de patrimônio cultural imaterial em 2015. Top 26 Café de ovo escandinavo. O café de ovo na tradição escandinava é uma bebida inteiramente diferente da versão vietnamita. É um método de preparo de café popular na Suécia-Noruega e entre comunidades de imigrantes escandinavos no meio oeste americano, para onde se espalhou no século XIX e ainda é feito em reuniões de igrejas e eventos comunitários hoje. A técnica envolve misturar um ovo cru, às vezes incluindo a casca diretamente no pó de café seco antes do preparo. O ovo se liga aos compostos amargos e óleos do café durante o cozimento, depois coagula em um aglomerado que flutua para o topo, levando consigo grande parte do amargor e deixando para trás uma xícara límpida, suave e leve. A bebida final tem muito pouco amargor e um sabor limpo e leve que surpreende a maioria das pessoas que a experimentam. Se essas diversas tradições de preparo mudaram a forma como você vê sua xícara de café matinal, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a rica história e os segredos ocultos que moldaram nosso mundo um gole de cada vez. Vamos preparar um futuro melhor juntos. O próximo tesouro de conhecimento será servido em breve.